Fala, time do Esportes Kids Teens, quer saber tudo sobre dor em crianças e adolescentes? Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Rafael Ferrer, eu sou fisioterapeuta esportivo, eu sou mestre em educação física e no episódio de hoje do Esporte Educa eu conversei com Tie Yamato. Ela tem doutorado em saúde pública na Austrália, o seu pós-doc ela também fez na Austrália. Ela é especialista em neurologia e é uma fisioterapeuta que atua e pesquisa a dor em crianças e adolescentes. Ela trouxe nesse bate-papo muita orientação, muita atualização e muita informação para os pais, para os profissionais da saúde, para os professores que estão em contato mais diretamente com as crianças e os adolescentes. Te interessou? Então, antes de mais nada, te inscreve em nosso canal se ainda não está inscrito, deixa aí o teu gostei e aciona o sininho para as notificações e estar sempre sabendo das novidades que saem aqui no nosso canal. Fique agora com esse grande bate-papo que eu tive com a minha amiga Tie Yamato. Então sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Esporte Educa. A minha convidada de hoje é a Tie Yamato. A gente vai estar falando sobre dor em crianças e adolescentes. E eu gostaria que, inicialmente, te apresentasse aí para o nosso público, quem não te conhece ainda, para saber, né, quem é a Tie Yamato e por que a Tie fala bastante sobre atividade física e dor. Seja bem-vinda. Legal. Rafael, super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você no seu canal. Muito obrigado mesmo pelo convite, tá? Bom, eu sou a Tie, então sou fisioterapeuta de formação. Tenho uma especialização em neurologia, que eu fiz em seguida, assim, da faculdade, né? Depois eu tive a oportunidade de ingressar no mestrado da Unicid, onde eu estudei lesão no esporte, mais especificamente em corredores. E dali do meu mestrado foi a porta, então, para eu entrar para a área acadêmica mesmo, né? Foi ali que eu tive a oportunidade, então, de aplicar para uma bolsa de doutorado na Austrália. Fui para a Austrália fazer meu doutorado lá na Universidade de Sydney, né? Fui com Bolsa do Brasil, fiz o meu doutorado lá, tive a oportunidade ainda de trabalhar em vários projetos paralelos ali durante o meu doutorado e também após o meu doutorado, né? Então lá é comum que quando você termina o doutorado, você submete a sua tese para ser examinada, né, pelos avaliadores, e aí você tem um tempo ali de espera até sair essa resposta. E foi ali, nesse finalzinho do meu doutorado, e onde eu estava aguardando, na verdade, a avaliação dos examinadores da minha tese, que eu tive a oportunidade de fazer um pós-doc, né, naquele meio tempo e que durou um pouquinho mais. E foi ali que eu comecei a me envolver, então, com estudos de dor em crianças e adolescentes, né? Dali, então, surgiu uma ideia de eu fazer uma aplicação para um projeto que se chama Jovem Pesquisador da FAPESP. Eu comecei a trabalhar já na aplicação ainda lá na Austrália, e eu apliquei para esse projeto Jovem Pesquisador, no qual você planeja, né, um projeto de 4 anos para, então, trazer uma nova linha de pesquisa para a universidade que você estará vinculado aqui no Brasil. No caso, eu sou professora do programa de mestrado e doutorado da Unicid hoje, então eu estou vinculada à Unicid, e eu trouxe, então, eu ganhei esse auxílio, né, esse financiamento da FAPESP, Jovem Pesquisador, para, então, começar uma área de pesquisa de dor em crianças e adolescentes e atividade física em crianças e adolescentes. Então, eu estou estudando isso desde o final de 2017, tem um grupo de pesquisa aqui no Brasil que me acompanha, né, com alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado, e a gente tem, então, conduzido alguns estudos aí na área de atividade física e na área de dor musculoesquelética em crianças e adolescentes, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Muito bem. Eu queria começar, assim, esse bate-papo, porque a gente tem aqui um público, tanto um público, né, direcionado para os profissionais da área da saúde, da educação, mas também um público, né, que é de pais, familiares, responsáveis de crianças e adolescentes. E acho que é importante a gente começar pelo conceito, né? O conceito ele modificou nos últimos anos
E acho que bom que a gente apresente e para todo mundo já sair entendendo, né, o que é dor, né, e quais são os tipos de dor, para a gente poder Uhum. fazer essa diferenciação e a gente poder entender um pouquinho, né, exatamente o contexto que a gente vai estar conversando aqui nesse bate-papo. Sim, dor é uma experiência, né? Uma experiência tanto sensorial quanto emocional, né? Uma experiência um tanto desagradável. Tem vários níveis, né, de dor, mas é uma experiência que eu acho que todo mundo na vida já teve ou terá, né, para os menores, mas em algum momento da vida a gente vai ter essa experiência. Segundo a Associação Internacional de Estudo da Dor, né, que é a IASP, eles têm uma definição de dor. Então, eles definem como essa experiência que é sensorial e emocional, mas é uma experiência que está associada ou ela é semelhante a uma lesão do tecido, né, em algum tecido do nosso corpo. E essa lesão, ela pode ser uma lesão real, então se você tem alguma lesão de fato ali, isso pode te causar dor, ou ela pode ser uma lesão potencial. E aí que a gente entra num papo interessante, né, Rafa? Então, quando a gente fala de experiência, né, a Uhum. dor é uma experiência. Então, ela é uma sensação dolorosa, né? Que é parte de um total que, na verdade, vai influenciar essa experiência ela ser mais positiva, vamos dizer assim, ou mais negativa, ou muito negativa, ou menos negativa, né? Então, Uhum. é uma experiência que é todo um conjunto de fatores que vai influenciar ali, e vai depender muito de uma pessoa para outra. Então, a experiência que eu tenho pode ser diferente da experiência que você tem, mesmo que a gente for submetido à mesma condição dolorosa, por exemplo. E além disso, né, o que chama a atenção dessa definição da Associação Internacional de Dor, que é a IASP, é ela falar sobre essa possível associação, né, da dor a um risco real de lesão. Então, se tem uma lesão de tecido, a gente entende, né, o porquê, fica mais fácil entender por que ter dor. Uhum. Uhum. Mas quando ele fala nesse sentido potencial, né, é interessante a gente entender um pouquinho isso, que precisa ter alguma coisa ali na estrutura do nosso sistema nervoso que vai decidir se tem dor ali ou se não tem dor ali, né? Então, esse é o potencial que a gente brinca, né? Que tem muito a ver com o estudo da dor, da neurociência da dor. E isso vai depender de todo um contexto, como eu falei, ao redor desse acontecimento, né? Ao redor desse fato, dessa condição dolorosa. Então, dor é basicamente essa experiência aí que passa a ser um pouco mais complexa quando a gente entra mais a fundo no estudo da dor. Mas Uhum. hoje eu estudo a dor músculo-esquelética, mais especificamente, que é Uhum. qualquer dor, né, conhecida como qualquer dor que é proveniente do nosso sistema músculo-esquelético, ou seja, dor que está associada a dor nos músculos, nos tendões, nos ligamentos, nas Uhum. articulações. Eu estou mais voltada para o estudo desse tipo de dor, né? Que Perfeito. provavelmente é onde a gente vai mais focar hoje. Tá certo. Tia, deixa eu pegar duas partes do conceito que acho que é importante a gente discutir em relação justamente à criança e adolescente, né? O Uhum, conceito fala, então, que dor é uma experiência, né? E tem essa relação do potencial dano, possível dano, né? Da questão uhum, cognitiva, da questão emocional. E aí, no contexto de crianças e adolescentes, é comum a gente, né, falar de dor, porque a criança está em processo de crescimento, em processo de desenvolvimento, ela tem experiências suficientes para ter essa produção de dor, ou essa capacidade cognitiva dela, que está em processo de formação, o quanto que isso pode implicar, né, na capacidade de uma criança, né, produzir dor. Então, é comum a gente falar em dor em crianças e adolescentes? uhum. É ótima essa pergunta. É bem comum, né? Aliás, eu costumo brincar que dor em criança é mais comum do que a gente imagina. A gente acha que criança, por ser criança, tá sempre Uhum. tudo bem, né? E ali, aquilo ali não é nada, vai quando crescer sara, né? O famoso quando crescer sara, mas sim, desde do minuto que a gente nasce, a gente já está possivelmente aberto a ter essa experiência de dor. Lógico, isso vai variar de acordo como vai ser reportado, né, de acordo com o nosso sistema neurológico e nosso amadurecimento neurológico, talvez, e conhecimento da condição,
mas a partir do momento que você vem ao mundo, você já está ali aberto a ter essa experiência, e muito provavelmente todo mundo vai ter. Então, sim, é comum, mais especificamente falando da dor que eu estudo, né, que é a dor do sistema musculoesquelético, ela é bem comum, mais comum do que a gente imagina também, né? A gente tem uma prevalência ao redor do mundo que é estimada em 40% de crianças que reportam dor, ou seja, 4 em cada 10 crianças reportam esse tipo de dor. E aí a gente está falando do sistema musculoesquelético no geral, né? Mas eu comecei, então, quando eu trouxe esse projeto Jovem Pesquisador para o Brasil, eu comecei a focar a minha pesquisa numa dor musculoesquelética mais específica ainda, que é aquela dor musculoesquelética que não tem necessariamente uma causa específica, e ela vai trazer algum impacto na vida das crianças e do adolescente. Ah, mas que impacto é esse, né? O impacto maior da vida de uma criança e do adolescente, a gente entende hoje que seja aquela condição que afasta de atividades da vida diária, né? Então, afasta de atividades sociais, afasta de atividades esportivas, afasta da escola. Então, absenteísmo escolar é uma coisa que a gente fala bastante nessa área. Então, eu comecei a estudar um pouco mais especificamente esse tipo de dor, que não é aquela dor que a gente chama de uma dor aguda, talvez, de um trauma de esporte, não necessariamente essa dor, mas uma dor que não tem uma causa específica. Ela vem sem muito motivo, ela persiste por algum tempo, ela impacta a vida das crianças e adolescentes de forma que afasta de atividades de vida diária, né? E essa dor, a gente acabou de finalizar um estudo, isso é um spoiler, né? O estudo ainda não está publicado, mas a gente acabou de finalizar um estudo de prevalência sobre essa dor específica que a gente denomina dor incapacitante. E a prevalência no Brasil é de 24%, ou seja, quase 3 crianças a cada 10 reportam esse tipo de dor. Então, é uma dor comum, né? 24, 25% é uma dor comum, né? Então, a gente vê que, e entrando nas escolas, fazendo os estudos, fazendo a coleta de dados, quando a gente conversa com professores, parece mais real ainda, né? Todo mundo fala, não, é verdade, a gente tem alunos que deixam de vir, a gente tem alunos que deixam de participar da educação física, por exemplo, porque reportam que estão com dor, então essa dor está presente, a gente só não fala muito dela, né? E outro ponto que eu queria comentar da sua pergunta é que você falou do crescimento, né? Então, até então, a gente entendia tudo que era relacionado à dor em criança como dor do crescimento, né? Ah, porque está crescendo, está doendo, enfim. Hoje, na literatura, a gente não tem nenhum estudo que fale que o crescimento seja um fator que causa dor, especificamente. A gente tem dor durante o crescimento, mas a gente não tem algo que comprove que o crescimento é o fator causal da dor, né? Então, esse é um outro ponto interessante também, que é aquilo, né, Rafael, isso vai demandar tempo, a gente precisa trazer informação, disseminar informação, então acho que por isso o seu canal é uma ótima oportunidade de fazer isso, também trazer informação, porque até então a gente entendia tudo como dor do crescimento, e parece, segundo a literatura, né, segundo o que a gente vem estudando, que não é bem assim, né? Então, a gente está tentando entender aí esse cenário de dor nessa população de crianças e adolescentes. E assim, tia, né, principalmente os próprios profissionais, a gente vê, né, que a informação ela está disseminada, então todo mundo tem acesso hoje a ser produtor de informação e a consumir informação na internet, o que é legal, né? A gente tem que bater palmas porque a gente é de uma geração que a gente tinha muita dificuldade de ter acesso a estudos, né, científicos, então a gente tem que agradecer e bater palma a isso, mas também abre margem para que qualquer tipo de informação possa ser vinculada, e aí cabe né, ao entendimento do leitor, de quem está recebendo a informação, de fazer esse filtro. E a gente vê ainda, infelizmente, né, muitos profissionais da saúde divulgarem a dor de crescimento que causa um nocebo, né? Porque me dá a impressão para quem é leigo, quem é um pai, enfim, que parece que o fato de estar crescendo
né? Ou o processo que é um processo fisiológico, que é um processo biológico, que pode estar sendo o causador de dor. E aí a gente vê Exatamente. muita preocupação e até buscas de intervenções para interromper processos de crescimento ou para Isso, acelerar processos de crescimento e tentar alterar exato. algo que é natural, né, que é biológico, que tem outras relações. Então é importante a gente fazer esse destaque assim que não é o crescimento que gera a dor em si, mas existem outros processos que estão associados ao crescimento. Tem Uhum, momentos, tem eventos da maturação, tem eventos desse estirão de crescimento que a gente pode ficar mais atento e observar melhor, uhum, mas não culpar sim. o processo que é biológico pela causa da dor, né? Exatamente. E também eu acho que esse ponto é muito interessante, assim, né, Rafael? Porque de fato, essa é a realidade. Então, as pessoas acabam acreditando que o crescimento está sendo o fator causal daquilo, muitas vezes interrompe as atividades esportivas ou atividades físicas da criança para falar, não, vamos esperar, né, vamos passar esse período e deixa ele fora um pouco da atividade, quando na verdade é o contrário, né, quando na verdade o que a gente precisa, e talvez a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, é da atividade física, né? Assim, a Uhum, gente precisa de crianças ativas, a gente precisa tornar cada vez elas mais ativas, porque o que a gente vê hoje na literatura é que a atividade física ela ajuda a diminuir essa dor, né? uhum. Então, é realmente um processo de É uma trazer questão. informação e disseminar a informação correta. É uma questão de dosar a demanda, né? A gente fala isso assim, Isso. não é momento de interrupção total e de tirar a criança da prática ou tirar a criança do esporte. A gente recomenda que tem situações onde a gente tem que tirar um pouquinho da demanda e a gente tem, quando a Isso. gente fala de demanda, não é só o esporte, a atividade física, mas também cuidar o descanso, né? Cuidar o Isso. sono da criança que a gente até já Sono. comentou. Então, são todas variáveis que estão dentro deste contexto. A gente fica apontando para um único fator ali e acaba Isso. só se preocupando com ele, né? Uhum. Vamos trazer então esse ponto um pouquinho assim da atividade física do esporte, né? Tu comentou agora que é, ela até é benéfica justamente para essas crianças que têm dor. Então, como é que é essa relação? Porque a criança que, vamos pensar assim, a criança que tem dor, né? Como é que deve ser essa prática de atividade física? Como é que deve ser essa prática esportiva dela, né? Como é que Uhum. tu aconselharia um pai ou uma mãe nesse sentido? Sim, é legal falar disso, porque a atividade física é o grande promissor da área, né? Vamos dizer assim, a gente tem poucos estudos ainda, é uma área em crescimento, né, de investigação e de pesquisa, mas sim, toda atividade física ela pode gerar, né, algum nível de dor fisiológica, vamos denominar assim, mas essa dor, como a gente comentou, ela tende a sumir, né? Essa dor que é proveniente da atividade física é uma dor mais aguda, é uma dor que a gente não precisaria se preocupar tanto. Agora, quando a gente tem uma criança, um adolescente que tem um sintoma de uma dor um pouco mais persistente, uma dor, né, com aquelas características que a gente estava comentando, que tende a afastar de atividade social, de atividade física, como que ele pode se envolver em atividades físicas e atividades esportivas? O ideal é que isso seja feito, lógico, conforme é, a tolerância da criança e do adolescente para realizar atividade física, mas que seja feita de forma contínua, né? Que de repente a gente tenha uma variedade de atividade física envolvida na rotina da criança e do adolescente, que a gente tenha diferentes níveis de atividade física, mas que ela seja feita de forma contínua. Isso é o mais importante, que faça parte realmente da vida da criança e do adolescente ser ativo fisicamente, né? Uhum. Não necessariamente, você tem que fazer aquele esporte X, não, você tem que fazer, você tem que se movimentar, e que isso seja de forma contínua. Então, lógico, dosando, se a criança já tem sintomas de dor, dosando o nível e a tolerância dela com isso, mas fazer com que, fa- fazer com que a criança se envolva nisso, e mais do que isso, né? Eu acho que é trazer informação para ela ter segurança de conseguir se movimentar, mesmo ela sendo uma criança que reporta dor. Então, trazendo informação sobre a condição que ela tem. E isso também vem sendo estudado. Então, educação em dor, educação em neurociência da dor, isso atrelado à
atividade física tem sido o mais benéfico para crianças que reportam essa condição. Então, entender a condição que ela tem, entender que ela pode se movimentar, entender que aquela atividade não vai fazer com que a dor dela piore. Pelo contrário, vai fazer com que a longo prazo a dor dela melhore. Os Uhum. níveis de dor tendem a melhorar, né? Então, acho que conhecer a condição e trazer segurança do movimento, né, é um dos pontos mais importantes, assim. Até tu me abre assim, a possibilidade de a gente fazer uma diferenciação, que eu acho que é importante também, né? A atividade física do esporte, né? Até o próprio conceito de atividade física também ele foi atualizado. Tu puder apresentar para a Uhum. gente, né, esse conceito, porque a atividade física ela está presente no esporte, mas nem todo esporte, né? A gente tem que saber entender o quanto de demanda, o quanto de exigência do esporte. A gente sabe que, por exemplo, Sim, crianças, elas devem ter uma dosagem menor de competição, mais um esporte mais educativo, um esporte mais recreacional, né? Então a gente é. sabe assim, quanto maior essa exigência, maior essa demanda competitiva, maior a gente vai precisar de alguns períodos de descanso maior. Mas a atividade física ela tem um contexto diferente, então acho importante a gente fazer essa diferenciação também. Uhum. Sim, saiu uma atualização da Organização Mundial da Saúde, que é o quanto que é recomendado de atividade física para crianças e adolescentes em 2020, se eu não me engano, foi a atualização. E lá tem, né, de acordo com a idade, isso vai aumentando, mas eles, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, eles indicam que você tenha alguma atividade, né, que, enfim, tem a variação de batimento cardíaco, né, ou atividade aeróbica, e que você faça essa atividade, acho que inicia com 30 minutos para as crianças que são menores, mas isso vai, a recomendação é de 1h30, né, por dia, para crianças e adolescentes. E é uma recomendação bem alta, se a gente pensar, né, você é pai, né, eu sou mãe também, e a gente fica vendo, assim, o quanto que as nossas crianças ficam abaixo desse nível. Então, a Uhum, recomendação é, de fato, o exercício aeróbio 1h30 por dia para crianças maiores e adolescentes, né? E isso sim é diferente de esporte, principalmente esporte mais competitivo, né? Esporte mais uhum, competitivo, falando mais nesse, acho que você é até melhor que uhum, para falar do que eu, mas esporte competitivo daí é algo mais diferente porque a gente está falando mais de movimentos específicos, né, de treinamentos de musculaturas específicas, uhum, um nível de intensidade maior para aquela musculatura específica. Então, acho que a principal diferenciação está aí. Atividade física é movimento, né? É fazer o coração bater mais forte, mas não importa se você está fazendo uma caminhada, uma atividade de pular, uma atividade de correr, uma atividade, né? É diferente de um gesto esportivo mais direcionado, onde a gente uhum. está trabalhando musculaturas mais específicas e por tempos maiores também, né? Então a gente está, vamos por, estressando musculaturas mais específicas, né? Por Uhum. tempos maiores. Então, lógico, a gente tem que ter essa noção, e quando a gente fala de atividade física, a gente quer dizer esse primeiro cenário que eu coloquei, né? Que é Uhum. movimento, que é atividades variadas, que é manter o corpo em movimento de fato nesse sentido de sistema aeróbico mesmo, né? Uhum. Diferente de esporte. E aí a gente vê, né, a recomendação de ter esse tempo assim de atividade física para ter esse gasto energético maior, para ter essa maior atividade orgânica. E eu sou também um que tento sempre educar, né, e falar. Qualquer momento é momento para ter essa atividade física para propiciar essa maior atividade física, né? Então, Claro, se tu pode levar teu filho caminhando para a escola, que você leve. Se você tem exato. a opção de subir uma escada em vez de usar um elevador, que você faça, porque a gente Isso. sabe que são esses pequenos momentos que a gente vai aí somando para que a gente consiga ter essa dose ideal de atividade física, porque a gente sabe que, por outro lado, né, nós temos as telas, nós temos a TV, nós temos o próprio momento da Uhum, escola, onde vai estar sentado, que contrapõe, isso. né? Então, a gente tem que fazer esse balanceamento aí. A gente sabe que a maior parte do tempo ele vai estar parado, vai estar sedentário, vai estar envolvido com alguma atividade que não tenha gasto energético, né? Exatamente. Maior. Então, incentivar o máximo possível que seja ativo, e aí sim, né, o esporte e essas rotinas são benéficas para isso.
Uhum, Muito bem, então a gente está fazendo essa diferenciação, né, de atividade física e esporte, e realmente, né, quando mais competitivo for o esporte, maior essa exigência do esporte, a gente também tem que saber dosar um pouquinho mais do descanso, enfim. uhum, E acho que é importante a gente fazer um alerta aqui, até como um papel de educação mesmo, que a gente ouve, né, e tu também como profissional da saúde ouve, é comum, né, a criança sentir um desconforto, ela estava fazendo uma atividade física, fazendo um esporte, e ela saiu com uma dor, mas é normal isso, né? Eu uhum. pelo menos entendo, né? Eu quero saber a tua opinião. Acho que nunca é normal sentir, produzir dor, né? Então, qual é a tua opinião sobre isso? Assim, por que será que a gente ainda considera normal e por que que a atividade física e o esporte, que deveriam ser justamente, né, tá, para diminuir, para manter ativa essa criança, esse adolescente, estão produzindo dor. É, legal. Eu acho que tem sempre uma grande confusão nesse conceito, né, Rafael, que o músculo, fisiologicamente, ele sofre microlesões, né, quando a gente faz atividade física, e isso produz um certo nível de dor muito baixo e fisiológico e que tende a passar rápido, né, pós atividades físicas muito intensas. Mas de fato não é normal a gente produzir esse tipo de dor na prática de atividade física regular, vamos dizer assim, né? Ou não deveria ser. E parece que alguns profissionais buscam isso, né? Buscam até acham normal e alguns buscam Uhum, isso. Então, eu acho que é interessante a gente falar isso, principalmente quando a gente fala de população de criança e adolescente, né? Então, a gente está falando de uma população que está em desenvolvimento, que tem o sistema musculoesquelético em amadurecimento. Então, a gente tem que sim tomar cuidado com dose, né? Com intensidade de atividade. Não é normal a gente produzir dor né, principalmente nessa população, né? Lógico que alguma coisa muito rápida né, disso, assim, já faz um esporte competitivo e de repente usou muito uma musculatura, de repente dá até para a gente entender isso, mas não deveria ser uma prática comum. Né, muito menos de uma prática de atividade física regular para se manter saudável. Isso acho que de forma alguma, né? Porque uhum. o objetivo é movimento, manter o corpo em movimento e manter um hábito de vida saudável, não produzir dor. É, Vem aquela velha frase, né, que a gente ouve muito, no pain, no gain, parece que se você é, não tem dor, parece que não teve o esforço isso, suficiente para produzir algum ganho, né, que já uhum, no adulto a gente pode discutir isso, né, imagina quando a gente está é, falando de criança e adolescente. isso. Acho que tem que entender que é outro cenário, né? É Aliás, outro. isso é um grande desafio da área, assim, porque até então, e eu falo isso de, não sei, acho que 10 anos atrás, a gente entendia muito, ou 15 anos atrás, a gente compreendia crianças e adolescentes como se fossem mini adultos, né? E hoje a Uhum. gente sabe que essa realidade, ela não é, ela não é verdadeira, né? E a gente tem uma outra população, uma população que está em fase de amadurecimento de todos os sistemas, né? Não só o sistema musculoesquelético, mas o sistema cognitivo, o sistema neurológico. Então, a gente tem que levar em consideração isso. A gente tem fatores ambientais totalmente diferentes, né? Então, o Uhum. adulto, ele está dentro de um cenário e a criança e adolescente está dentro de totalmente outro cenário, com pessoas que são cuidadoras que influenciam diretamente a vida dessa pessoa também. Então, tem uma série de outros fatores que a gente tem que considerar quando a gente fala de criança e adolescente. Exato. E assim, aproveitando então, até para a gente estar, né, tem os pais que estão nos assistindo, estão nos vendo, Uhum, né, de repente a gente abriu uma preocupação, um alerta para o pai, assim, poxa, mas e aí, como é que eu posso questionar o meu filho, uhum, né? A gente sabe que hoje nós temos escalas aí bem fáceis de ser mensuradas, que são escalas de percepção, mas são subjetivas, mas são válidas, e uma dica, uma orientação, então, para esses pais, peguei o meu filho na escola, peguei o meu filho na academia, peguei o meu filho no clube, né? uhum, Não, a gente não deve só perguntar se foi legal, divertido, mas a gente tem que questionar algumas questões da atividade em si, né? Eu sempre defendo isso, teve queda, se bateu, se machucou, até para entender alguns uhum, sinais
E em relação à dor também, né? Então, Com certeza. se tem uma queixa de dor, porque às vezes a expressão de dor não é, ela é diferente para cada um, né? Então, assim, o que que tu Uhum, orientaria um pai, assim, a questionar de que forma ele poderia abordar seu filho para entender se uhum. realmente aquela atividade produziu dor que gere preocupação para ele? Sim, legal. Eu acho que a palavra-chave para essa resposta é comunicação, né? Eu não vejo outra forma da gente conseguir entender diversos fatores, não só dor, né? Mas todos os fatores da infância e da adolescência se a gente não tiver uma boa comunicação e um bom vínculo com os nossos filhos, né? Então, eu acho que comunicação é a palavra-chave, estar conectado, né, com a rotina da criança e do adolescente, entender como é a rotina, entender o que ela faz e o que é normal e o que não é normal, você vai conseguir saber se você acompanhar a rotina, né? Então, acho que comunicação é um ponto. É, é bem interessante a gente falar disso, Rafael, porque a gente está terminando o estudo de prevalência, como eu te falei, e a gente é, traz um dado que a literatura já mostra sobre dor. A gente está falando de dor musculoesquelética, lembrando, né? Dor, aquela dor que não tem causa específica, aquela dor que ela vem sem um motivo específico e ela pode persistir por alguns meses. A gente está falando desse tipo de dor e a literatura traz esse dado e a gente está comprovando mais uma vez de que esse tipo de dor é subestimado pelos pais, tá? Então as crianças tendem a reportar esse tipo de dor e os pais tendem a agir como se aquilo fosse uma coisa normal, que vai passar, coisa de criança, está crescendo. Então, Uhum. eu acho que a gente tem que sim alertar pais de crianças e adolescentes para estarem conectados, para se comunicar, para ouvir as crianças, né? Muitas vezes a gente, é porque ele não quer ir na escola, que ele... Uhum. A gente precisa estar por perto, a gente precisa entender de fato por que que não quer ir, por que que não quer fazer a educação física, por que que não quer participar mais do esporte que sempre participou, né? E entender isso, porque a literatura do mundo e o nosso estudo no Brasil vem mostrando que há uma subestima dessa dor por parte dos pais, ou seja, as crianças reportam que tem dor e os pais acham que eles não têm dor. E aí entra um ponto muito de cautela, né, Rafa? Porque assim, as crianças que têm esse tipo de dor, que é uma dor que persiste, que é uma dor que aparece na infância, ela pode aparecer de novo na adolescência e ela aumenta a probabilidade de você ser um adulto com condições crônicas. Ela aumenta a chance de você ser um adulto com níveis de saúde piores. Então, assim, se a gente não, como pai e mãe, a gente não estiver atento para o que os nossos filhos estão reportando, para a gente conhecer, né? É lógico, vão existir casos, né, que Uhum. é uma dor simples e vai passar? Lógico que vão. Uhum. Mas se a gente não tiver alerta para a possibilidade daquela dor realmente ser uma dor que está gerando um incômodo e um impacto na vida dessas crianças e desses adolescentes, a gente vai deixar passar. E o que que acontece quando a gente deixa passar? A gente tem uma população hoje, né, de onde a nossa maior condição de saúde é dor crônica, né, é dor lombar, e a gente tem diversas outras condições crônicas que afetam a nossa população no mundo inteiro, não só no Brasil, mas também no Brasil, né? E aí a gente tem uma sociedade com condições crônicas de altíssimas prevalências. Então, a minha dica é que a gente se mantenha conectado, que a gente se mantenha informado, né, sobre essas condições, Perfeito. para a gente, né, tentar garantir um melhor futuro aí para quando essas crianças se tornarem adultos. Exato, né? É uma questão de saúde pública, a gente sempre defende isso, né? A gente tem. Uhum, E, Tia, assim, e aí, que momento você acha, assim, que sinal que você acha que é importante para um pai identificar uma necessidade de procurar um profissional da saúde nesse momento, assim? A gente está batendo nessa ideia de que tem que ter essa comunicação, vamos esperar que uhum, os pais fiquem mais atentos a isso, e tu orientaria no sentido, assim, tem algum sinal, algum momento que essa uhum. preocupação precisa de uma intervenção de um profissional? Sim, eu acho que são sinais do dia a dia mesmo, da rotina da criança e do adolescente. Então, assim, reportou dor. Tudo bem, é a primeira vez, vamos ver como é que ela se comporta, né? É uma dor que veio e ela nunca mais reportou. Talvez seja uma dor que não precisaria de uma atenção tão específica de profissional de saúde. Agora, é uma dor que ela reporta hoje, daqui
uns 4, 5 meses ela reporta essa dor de novo, de repente essa dor vem mais forte, de repente essa dor vai embora, de repente essa dor volta, mas numa intensidade mais leve, e aí essa criança começa, que praticava atividade física, pede para parar de fazer aquele esporte, o que é comum, né? A gente vê muito Uhum. isso, ou aquela criança que era sempre muito entrosada socialmente, ela se distancia, né? Ou, enfim, eu acho que todos esses sinais são de alerta. Então, é esse tipo de dor que começa a aparecer com certa frequência ou que tende a persistir e que começa a ser a desculpa, né, ou a razão pela qual a criança começa a se afastar de atividades que ela sempre esteve envolvida, incluindo atividades sociais, não só atividades Uhum. esportivas, mas atividades Uhum. sociais também, ou não quer mais ir para a escola, né? O que é um alerta muito grande na nossa área, assim. Eu recomendo procurar por ajuda de profissional de saúde e a fazer um acompanhamento mais próximo. Muito bom. E assim, falando agora específico de profissionais de saúde, né? A gente está aqui, nós somos fisioterapeutas, Uhum, existem outros profissionais que podem também ser os profissionais de primeiro contato, mas vamos falar especificamente no nosso público de fisioterapia, ou até para os uhum. professores que estão na escola. Existem instrumentos, né, para avaliar que você recomenda, até o que você sugere? Eu sei que vocês estão aí fazendo um processo de validação, existem Uhum, questionários, instrumentos, até para de repente orientar o pai a ter um instrumento para ser utilizado no seu dia a dia. uhum. Legal. Bom, o que eu recomendo em primeiro momento, além do acolhimento, né? Além do acolhimento de entender que isso é uma condição comum e que pode trazer consequências, porque eu acho que ainda isso precisa ser disseminado mesmo para profissionais de saúde, né? Uhum. Além do acolhimento por parte de profissional de saúde, professores e pais, é, existem alguns instrumentos para identificar esse tipo de dor, mas infelizmente o que a gente tem hoje na literatura não nos dá certeza de falar assim, olha, usa esse daqui, que esse daqui é o melhor. A gente não tem isso. Uhum. No Brasil a gente tem poucos. Nosso grupo de pesquisa está tentando validar alguns deles para serem utilizados de fato por profissionais de saúde, mas também nada impede de ser utilizados em escolas, e eu acho que Uhum. a nossa bandeira é essa também, entrar cada vez mais em escola, porque eu acho que a escola tem um poder muito grande de ajudar a gente nessa identificação dessa condição, né, e os professores teriam melhor pessoa para isso, porque estão muito próximos da criança por muitas horas do dia, né? Então Uhum. entendem a criança muito bem também, assim como os pais. Mas hoje a gente não tem algo que eu possa falar assim, olha, Rafael, esse daqui é o padrão ouro, esse Uhum. daqui sem medo. Não, a gente tem alguns, né? Se você buscar na literatura, podem ser usados, podem, mas a gente tem poucos que estão traduzidos para o português e a gente tem poucos validados na nossa população. Então, espero que daqui a algum tempo a gente consiga trazer uma resposta um pouco mais palpável. A Ótimo. gente está validando um instrumento justamente de presença e impacto da dor para entender se essa dor realmente traz algum impacto específico na vida da criança, tá? Mas hoje a gente não tem nada que fala assim, ah, não, esse daqui pode usar sem medo que esse daqui o mundo inteiro usa. A gente não tem, não, não só no Brasil, tá? A gente não Uhum. tem Uhum. isso na área mesmo. E assim, além do questionário, assim, o que tu recomendaria para esse profissional da saúde nessa primeira Uhum. abordagem de fazer uma avaliação, que outras dimensões a gente poderia avaliar, né, que Sim. outros recursos a gente teria para fazer essa avaliação aí, que fosse uma avaliação mais abrangente para entender realmente esse contexto que está envolvido essa criança, esse adolescente. Sim. Bom, além da avaliação, né, física da criança, entender o local, a região da dor, como essa dor se comporta, enfim, o que a gente tem muito hoje na literatura que se fala é uma avaliação interdisciplinar, né? Então, a gente precisa, com crianças e adolescentes, ter um grupo interdisciplinar de saúde. A gente precisa entender não só a avaliação física, mas também a avaliação psicológica, por exemplo, porque a Uhum. gente sabe hoje que a dor é influenciada por fatores psicológicos assim,
bastante influenciada, né, por fatores Uhum. psicológicos. Então, a gente precisa de uma avaliação interdisciplinar com profissionais da psicologia também auxiliando nisso. A gente sabe, por exemplo, que relacionamento em família pode ser um fator importante, né, para afetar a condição dolorosa, entender como que é a relação dessa criança com seus familiares, entender quem cuida dessa criança, né? Porque às vezes pai e mãe, enfim, por algum motivo estão mais longe da criança, mas tem outras Uhum. pessoas que estão mais próximas e essas pessoas têm que ser ouvidas também e têm que ser levadas em consideração no tratamento. Então, é uma condição e é uma população que exige um grupo interdisciplinar mais do que nunca. Então, Uhum. fisioterapeutas, psicólogos, os familiares, os professores, a escola em si precisa né, estar junto com essa abordagem também, para entender todo o contexto que pode afetar essa condição dolorosa da criança. Muito bem. Para a gente já indo para a parte final da nossa conversa, assim, eu queria que tu fizesse esse convite, né? A gente sabe que tu está fazendo uma pesquisa, né? Então, aproveitar esse momento, assim, para a gente poder atingir esse público, né? Não só o Uhum, público de profissionais, mas um público de pais, né? Que uhum, vão ficar alertados e vão ficar mais atentos a essas situações. E a gente quer entender justamente para a gente poder intervir e poder, né, propiciar melhores ferramentas e melhores abordagens, a gente tem que entender uhum, melhor o contexto que eles estão inseridos. Então, eu queria que tu claro. aproveitasse e fizesse esse convite aí. Sim, o seguinte, a gente tem, como a gente comentou um pouquinho, né, o Rafael, a gente tem visto que duas coisas são bem importantes quando a gente fala de dor em criança e adolescente. Então, atividade física, né, então a prática de atividade física e se manter com hábitos saudáveis, isso parece ajudar essa população, mas também educar sobre a condição, né, educar sobre a condição, entender a condição e trazer informação, não só para as crianças e adolescentes que estão com dor, mas para quem cerca essas crianças e adolescentes, que são os pais, os professores, os cuidadores, enfim. E aí a gente tem visto na literatura, então, que educar sobre a condição parece ser um bom caminho para a gente tentar melhorar os níveis de dor. E aí a gente tem alguns estudos de implementação de educação que trazem, por exemplo, material de educação, material de informação para a escola, para aluno, para as próprias crianças e adolescentes, mas a gente ainda não tem um resultado tão bom que você fala assim, esse daqui, ó, a gente tem que Uhum. entrar com essa informação, a gente tem que fazer todo mundo entender essa informação e vai ser sucesso. A gente não tem, porque a gente acredita, até o momento, que a gente não achou a forma mais eficiente de trazer essa informação para as crianças e para os adolescentes, que é um público diferente de adulto, Uhum. né? Com certeza. Então, o que atrai a atenção deles pode ser uma coisa totalmente diferente do que para mim, ou para você, ou para qualquer outra pessoa que já está na fase adulta. Então, o que a gente vem com esse estudo que se chama Conhecedor é tentar entender o que crianças, adolescentes, pais e professores entendem sobre o conceito de dor e se eles teriam interesse em saber mais sobre dor. Essa é a primeira, primeira janelinha do nosso estudo. E aí a gente, como a gente vem comprovando que é uma condição prevalente, que está no dia a dia dessas crianças e adolescentes, a gente imagina que eles vão ter alguma ideia sobre isso. E daí, talvez, se eles quiserem entender mais sobre esse assunto, a gente está interessado em saber como eles gostariam de receber essa Uhum. informação. E muito provavelmente isso vai variar nas três populações. Então, crianças e adolescentes provavelmente vão escolher uma forma, Uhum. pais provavelmente vão escolher outra forma e professores provavelmente podem escolher outra forma diferente também. Então, como que essa informação seria chegaria de forma mais eficiente para eles na percepção deles mesmos? Então, como é que eu gostaria de aprender mais sobre esse tema? Esse é o nosso objetivo, tá? Porque realmente o nosso maior desafio é que essa informação chegue para eles. Então, nada Poxa. melhor do que perguntar para eles como eles gostariam de receber isso, né? Porque não adianta nada a gente ficar estudando e chegando Uhum. na resposta perfeita e
e não isso for não chegar de aplicado. fato, exato, ou não for aplicado da forma como eles gostariam que fosse, né? Não adianta eu entregar um folheto com 3 páginas de texto para uma criança que não está interessada em ler aquilo ali. Então, às vezes, um vídeo vai ser mais interessante, às vezes um livro vai ser mais interessante, às vezes uma atividade lúdica dentro da escola vai ser mais interessante, não sei. Então, a gente está buscando com esse estudo tentar entender como que as pessoas gostariam de receber esse tipo de informação, tá? Que legal. Porque esse é o papel da ciência, né? Tem que dar a resposta para a sociedade. Então, não Exato, adianta a gente fazer ciência entre quatro paredes e isso não for implementado, não for possível ser colocado em prática. Então, exatamente. tem que saber como que eles também querem receber essa informação. Acho que é super válido. E quem tem interesse aí, tá o link aqui na descrição, tá? O link. Isso. Vocês também têm o link do Instagram da Thier, vocês podem entrar em contato com ela, tem muito material que ela posta ali também. Tem um Uhum. link, né? Vai ter toda a descrição aqui para vocês terem esse acesso a esse conteúdo e também a essa pesquisa, e colaborando com essa pesquisa a gente consegue depois, né, nós profissionais da saúde, estabelecer melhores estratégias, né, e melhores abordagens para atender crianças e adolescentes que têm essas queixas de dores. Legal. O convite é para, só para finalizar, para quem quiser Claro. participar e contribuir com o nosso estudo, né? Qualquer criança ou adolescente e seus respectivos pais, a gente ainda está na coleta de crianças, adolescentes e pais, depois vai vir a parte de professores, que tiverem interesse em participar, não precisa ter dor necessariamente. Uhum. Qualquer pai ou responsável que tiver filhos entre 8 e 18 anos e seus filhos também, se quiserem participar desse estudo, vai ser muito bom para ajudar a gente aí a Isso. finalizar. E é importante, sente junto com o seu filho para terminar o questionário, né? Para ir até o Isso. fim. Isso. Thier, muito obrigado, tá, pela tua disponibilidade, pela tua atenção, pelo teu conteúdo aí de excelência que tu passou. Essas informações, elas mudam, né? A gente sempre fala isso, educar em saúde é para mudar vidas, é para realmente pensar a longo prazo, que é o papel, né? A gente está criando apenas soluções de curto Uhum. prazo e a gente não está pensando em todo o processo de formação e desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Então, tu contribui Verdade. muito com isso, eu te agradeço por esse teu tempo aí, Imagina. e logo em breve a gente se reencontre e a gente possa ter outros momentos desses, tá bom? Um grande abraço Imagina. para ti. Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de iniciativas dessa forma, realmente, para conseguir disseminar informação de qualidade. E eu que agradeço pelo convite. A gente se vê numa próxima oportunidade. Muito bem, pessoal. Então, eu agradeço a vocês que estão aqui com a gente até esse final. A gente está fazendo, então, nesse quarto episódio do Esporte Educa. Se você se interessou em ter outros assuntos, daí você coloca nos comentários, né, que outros tópicos vocês acham interessantes a gente discutir e abordar. Você é pai, você é profissional da saúde. A gente já tem alguns episódios aí rolando, então clica aí nos banners, no card, no final do vídeo, que você vai ter acesso a todos os episódios dessa nossa série de educação em saúde. Um grande abraço a todos e até a próxima.